Olá pessoal, um forte abraço a todos vocês, inscritos no canal do meu Carlos de Arrucha. Eu gostaria muito de mandar um abraço para o meu amigo Bruno, que tem mandado para mim uma pesquisa muito importante aí, principalmente dentro da Bíblia. Isso é importante, a pessoa estar sempre lendo a Bíblia. Um abraço também para a Cleide Maria, a Cleide aí do Rio de Janeiro, que tem nos ajudado, a Neide Lima, a Luciele Lira, lá de Pernambuco, a Ana Maria, da Bahia, e também a minha irmã Kátia, né, que tem nos ajudado, principalmente com pesquisa dentro da Bíblia Padre João Ferreira de Almeida e Bíblia Católica. Isso é muito importante. A Bíblia ela está repleta de mentiras, de enganos, mas dentro dessas mentiras, nesse emaranhado de mentiras, nesse quebra-cabeça, nesse labirinto, também está as verdades, descrita por Yahusha, examinai-vos, porque ali testifica de mim. Então, nesses últimos dias, nessas últimas horas, desses dias tenebrosos e maus que estamos passando, a importância de nós garimparmos as verdades para convencer as pessoas de que elas estão presas. Elas estão, sabe, encerradas dentro de uma mentira, aprisionadas com cadeias, com cadeados, dentro de um engano muito forte. E quem fez isso prosperou. Porque a mente humana, ela é dominada tanto por Yarro, quando a pessoa pende para o lado do alto, né? Para as coisas do alto, as coisas do Criador, as coisas separadas. E ela também é dominada pelo pai da mentira quando ela pende para as coisas terrenas. Então, nem mesmo os espíritos imundos, comandados pelo pai da mentira, por Satanás, quem dá o nome que você queira dar a ele, habitam em tempos feitos por mãos de homens, tempos de pedra, de pau, de madeira, de alvenaria, de tijolos, de cimento, de qualquer material terreno que seja, eles não habitam. Assim como o Criador não habita, esse templo que o Criador construiu para habitar nele, é por isso que ele tinha um contato direto com Adão, ali no paraíso. E também o pai da mentira, o Deus desse século, também não habita. Então, é por isso que essa luta muito forte, desde que o mundo é mundo, de Satanás, para dominar a mente humana. Quando domina a mente humana, essa mente ela está fadada a cometer erros, né? Pecados, cometer. É por isso que o salário do pecado é a morte. As pessoas aprendem para prostituição, para ser um homicida, um ladrão, um corrupto, né? Ela aprende para o homossexualismo, ela sabe para tudo que você imagina que é de ruim. E todos nós estamos presos nesse engano, nessa mentira, se nós não atentarmos para a coisa do alto, e principalmente agora que conhecemos o nome de Arruxo. Todos nós estávamos presos nesse engano, nessa mentira. É por isso que a nossa missão é fazer com que as pessoas que não conhecem Arruxo, que não conhecem o plano da salvação, da promessa, isso é promessa, é por isso que quando você vê essas pessoas aí prometendo alguma coisa, jurando alguma coisa, isso é uma mentira, isso é um engano, porque não devemos prometer nada. A promessa é essa de nos colocar dentro do paraíso. Tanto pessoas que não vão morrer, isso é uma grande verdade, muitos de vós não verão a morte, e tanto aquelas que vão, mas vão ser glorificadas quando a Arruxo voltar. Então a história do nascimento, a história da morte, a história, sabe, que Jerusalém é aquela lá que está naquele lugar seco, isso tudo é uma mentira, tudo é um grande engano, que a mente humana está condicionada, sabe, a reprimir quando as verdades chegam até ela. Você vê que quando você fala para a pessoa que isso é uma mentira, a reação dela é inevitável, né? Se ela pudesse ali, ela te agarrava, ela te, sabe, te espancava, até mesmo te matava se fosse, sabe, se não fosse nosso Salvador, Criador e Arruxo, que nos sabe, ia nos dar um grande livramento, sabe, nos ocultar de tudo isso. Mas você vê que a reação das pessoas, o semblante delas na hora que você fala que aquele Jesus delas é um Deus de mentira, do engano, é o Deus desse século, é a morte, é a estrela, é a cruz, tudo símbolos que levam, sabe, a Satanás, né? Que é o próprio Deus que tem comandado os tempos de pedra, a todas as religiões do mundo.
A expressão de raiva, de ódio, é inevitável, né? Andando na contramão daquilo que a Arusha nos ensinou. Nós vamos ser odiados por tudo, por amor do nome dele. Por mãe, por pai, por esposo, esposa, por irmão, irmã, por filhos e filhas, né? Sogro, sogra, sabe, para os genros, nora, amigos e amigas, né? Para nossos amigos mais chegados. Eles iam nos odiar e muitos desses, até mesmo nossos pais, iam nos entregar para serem mortos, né? Para serem presos, torturados, cuidando que estava fazendo uma coisa certa, que nós estivéssemos loucos, né? Loucos varridos, porque estávamos falando contra o Deus a quem nós aprendemos a invocar em Deus de criança, a fazer o sinal da cruz, a fazer, sabe, ali aquele, em nome do Pai, e falar ali de Maria, sabe, falar do Deus morte, sempre achando que estávamos certos, mas realmente estávamos presos numa grande mentira. Então todos nós estávamos presos nessa mentira. Então a missão de fazer com que as pessoas enxerguem essas verdades é muito mais importante que qualquer coisa na face dessa terra. Então é muito importante estar sempre falando isso aí, né? Então você vai ver que as pessoas elas nos impõem aí uma mentira, um engano muito grande. E quando você sai desse hipnotismo, quando a sua mente passa a ser habitada pelo espírito de Yarro, eu estou falando espírito também, todas essas palavras são blasfemadas, blasfema do Criador o tempo todo, mas através dessa língua latina, portuguesa, né, espanhola, essa mesclado de língua, é que Yarro ia mostrar novamente o seu nome, aonde o nome ia ser falado, e o nome está sendo falado aqui do Brasil, inundando todo mundo, todo o planeta. Hoje o nome é falado em várias partes do mundo, o nome Yahushua. E que essa semana vou falar desse nome, que já se encontra no rodapé da Bíblia Católica, a Bíblia Sagrada, edições basta, né? O nome Yahushua sendo falado ali 3 vezes no rodapé de um livro ali. E vocês vão ficar maravilhados, né? Então aguardem aí, mais um pouco, né? E esse nome se encontra mais em lugar nenhum ali. Estou fazendo uma pesquisa, sabe, muito profunda, para você ver como é que eles nos enganam o tempo todo, né? Mas em algum lugar esse nome tinha que ali, sabe, tá ocultado, escrito ali, né? Ele não está ocultado, ele está ali mostrando ali, falando em 3 idiomas ali, o mesmo nome, no grego, latim, ali até fala de 4 idiomas, né? Hebraico e aramaico. Tudo para nos enganar. Então, quando for falar, essa semana vai ser esse vídeo agora, próximo, né? Depois desse. Quero que você preste bastante atenção, porque tudo está ali para nos enganar. Falando ali da genealogia de Maria, né? E de José, que nunca existiu. Esse personagem de Maria também está ali com o seu nome correto. Pode ter sido ali uma amiga, uma companheira ali de, sabe, muito forte de Arusha, quem sabe seja ela, né? Esse personagem, mas que nunca foi mãe. E Arusha foi um forasteiro. E muito obrigado, Bruno, por você mostrar aí de Colossenses 16, Jó 38, 7, né? Se não faz memória, Provérbio. A Kátia também mostrou no livro de Isaías 41. E vamos falar um pouco dessas descobertas dos irmãos, né? Para que vocês fiquem maravilhados, que saber que Arusha, ele não nasceu de Maria, mas ele está desde do começo de tudo, né? Tanto é que ele diz, eu sou o primeiro e o último. Ali as blasfemas para alfa e ômega, né? Para 2 letras do alfabeto grego, que nunca, sabe? E Arusha nunca. Por que vendeste meu nome aos filhos dos gregos, né? Por que vendeste os filhos de Judá aos gregos, ou meu título aos gregos? Em várias versões está falando disso aí. Aí você vai ver com versões diferentes. Eles fazem também para nos enganar. Então Arusha ele diz ali, eu sou o primeiro e o último. O primeiro que é o primeiro da criação. O último porque ele é aquele último que vai vir. E depois que ele vir, todas, sabe, não haverá mais nascimento de nenhum bebê na face da terra. Isso é verdade, né? É só você pesquisar. Depois da vinda dele, acabou. Se encerra tudo ali, né? Começa nele e se encerra nele. Então, quando você tira da sua mente o hipnotismo, a escravidão, você começa a enxergar coisas que você não via. Então, você vai ver aqui no livro de Provérbios 8, né? 22, aqui está falando de sabedoria. Eles colocam a sabedoria para você não entender. Mas em Arusha também é encerrado todas essas coisas, né? Toda a sabedoria e ciência é encerrada
nesse Salvador, o primogênito da criação. Aqui está escrito o Senhor, né? Eu vou ler Senhor para algumas pessoas que estão aí no canal nova. Sabe, às vezes você manda esse vídeo para outras pessoas e não entende nada. Yahweh é o nome do Criador. Então, quando a Bíblia, Padre João Ferreira de Almeida, a Bíblia Católica, coloca Senhor ou Deus, elas colocam para ocultar o nome de Yahweh. Para ocultar o nome. E eles conseguiram fazer isso. Hoje o nome de Jesus, o nome de Senhor e Deus, é falado em todos os lugares do mundo e adorado por todas as pessoas do mundo. É falado em tudo que você imagina. Em todos os lugares. No esporte, na música, no cinema, no teatro, na TV, na sala de aula, no congresso, no parlamento, sabe? No palácio da presidência. Em tudo que você imagina. Nas grandes conferências, nos grandes shows, nas paradas LGBTs, esse nome Deus, Senhor, Jesus é falado. Em todas as partes do mundo, nos seus idiomas. O nome de Yahushua, que é odiado por todos. Esse sim, nunca foi falado, mas agora as pessoas vão saber e conhecer esse nome através de nós. Então é muito importante que você, sabe, fala fisicamente, compartilhe os vídeos, em tempo e fora de tempo. O Senhor me possuiu, Yahweh, no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Falando de Yahushua. Falando de Yahushua. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes do começo da terra. É por isso que a árvore ali cria de si mesmo um filho ali em Eva, né? Antes de haver abismo, fui gerada, antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes do outeiro, eu fui gerada. Eles colocam algumas coisas aqui, né? Antes que não tivesse feito terra, para nos enganar, né? Você vê ali, sabe, Eusébio Sinfrônio Gerônimo falando que ele era um sacrilégio. Ele ia ser espraguejado, ele ia ser, sabe, aniquilado, porque ele fez de uma obra verdadeira uma grande mentira. Então, toda vez que você vê alguma coisa aqui, eles acrescentam coisas e eles tiram coisa para que você não entenda. A passagem do livro de Provérbios. Yahweh me possui no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Está falando de Yahushua. Está falando de Yahushua. É por isso que Yahushua diz ali, eu sou o primeiro e o último. E isso é muito forte. Eu quero que você pegue todo o livro, Provérbio 8, e leia todo ele, que você vai encontrar coisas maiores do que eu ainda. Eu estou mencionando alguns versículos para você entender que nós não estamos aqui, sabe, brincando com as coisas do Criador. Livro de Isaías, né? De Yashoyahu, 41, versículo 4, também menciona a existência de Yahushua antes de tudo. Quem gerou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, Iarro, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Eu quero que você pegue todo o livro de Isaías 41 e leia até o fim. Iarro falando aqui, eu mesmo. É por isso que a Rússia várias vezes menciona ali, eu e o Pai somos um. Quem viu a mim, vê o Pai, e quem vê o Pai, vê a mim. Eu falei para vocês aí no vídeo passado, né?
Então mostra nos teus pais que nós cremos. Se você não crê em mim, também não crê no meu Pai. Aquele que crê em mim, crê naquele que me enviou. E Arrucho falando ali para os fariseus. A briga de Arrucho com os fariseus, que os fariseus não sabiam de onde ele vinha. Vocês não sabem de onde eu venho, mas eu sei para onde vem e para onde vou. Mas você não sabe. Então, pessoal, a história de dizer, sabe, que Arrucho nasceu há pouco tempo agora, também é uma história tão mentirosa quanto a morte dele. Defendida até para aqueles que aí no nome de Arrucho e fala de Arrucho o tempo todo. Nunca essas coisas existiu. Vou mostrar para vocês agora uma outra passagem, né, no livro de João. Vou dizer que as pessoas, elas têm o tempo todo nos enganado, né? Aí com as suas mentiras, com seus enganos, né? Mas essa passagem, né? Eu já falei ela em vários vídeos, mas eu quero que vocês, novamente, para quando vocês forem, sabe, acusados por alguma pessoa, principalmente dos meios, né, envolvidos no cristianismo, vocês têm com que se defender, têm com que, sabe, vocês mostrar essa verdade para eles, dentro da Bíblia dele, que é uma arma que eles carregam debaixo do braço, né? É por isso que a Maria ali, sempre, esse dogma da Igreja Católica, a Maria concebida sem pecado. E a única pessoa, eu vou reafirmar novamente, que foi concebida, feita sem pecado, foi a primeira mulher, a quem eles chamam de Eva. Inclusive, o seu nome também se encontra na Bíblia Católica, o nome verdadeiro. Então você vê que tudo isso é uma grande mentira, tudo isso é um grande engano, né? As pessoas, sabe, elas fazem de tudo para nos enganar, elas fazem de tudo para que a gente não entenda, para a gente, sabe, não compreenda. É por isso que a Rússia estava dizendo ali, né? Eles vendo, não compreendem, e lendo também, eles não entendem. Então as pessoas falam, as pessoas ouvem, as pessoas sabem, mas elas não compreendem. Elas não entendem aquilo que elas estão, sabe, lendo. Porque estão presas no hipnotismo, presas no engano, presas, sabe, numa grande mentira. E só elas mesmas podem, sabe, desprender desse engano, dessa mentira. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Aqui está escrito Deus. Nunca foi. O Verbo que ele está falando aqui, sabe, é o Filho, né? E o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas, né, por ele. E sem ele nada do que foi feito se faz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Falando novamente aqui, sabe, de Arrucho. No princípio ele era o Verbo, né? Era o Filho, né? Era a glória que estava ali com o Pai. É por isso que a Arrucho sempre fala, né? Eu e o Pai somos um. Repetindo para vocês novamente essa passagem, essa fala. Quem envia a mim, envia a ele. Você vê que ele estava no princípio ali. Então, toda a Bíblia ela foi feita de uma maneira para que você não entenda, para que você, sabe, vendo, lendo, ouvindo, você não entenda e você não compreenda. Você só vai compreender isso quando a sua mente passa a ser habitada pelo Espírito da verdade, pelo Espírito Consolador. O que esteve ali desde o princípio ali com Abel, com Sete, com Noé. Estou dizendo esses nomes para vocês entenderem, né? Com Noé, com Elias, sabe, com Eliseu. Esses nomes blasfemados pelo nome de Deus nunca foram esses, né? Ali com Jeremias, com Isaías, para você entender, esses nomes todos são introcados. Os nomes de Deus levam o nome do Criador, louvou o nome do Criador. Ul ou Iarro. Né? Ul ou Iarro. E quando o Criador aparece para Abraão, ele aparece ele aparece como pai. Ul significa pai, né? Nunca foi El, Ul. É por isso que Elias leva o nome de Ul Iarro, né? Iarro é pai. É por isso que a Rússia, quando está ali naquele madeiro, eles acham que a Rússia está chamando por Elias. Quando a Rússia diz ali, né? Pai, pai, por que me abandonaste, né?
Está chamando para Elias, porque você vê que os próprios romanos não entendiam muito bem ali o aramaico, que estava ali no pé daquela madeira ali. Alguns Yahudim ali sabiam do que eu estava falando, né? Então, pessoal, isso é muito forte, vocês entenderem essas coisas. É por isso que nós temos, sabe, muita pressa de falar dessas promessas, dessas verdades, né? Promessa é novidade, novidades são coisas novas, que as pessoas ainda não conhecem, as pessoas ainda não sabem, que está aí ocultada em mensagens sublimares para que você não entenda. É por isso que quando você lê ali Provérbios hoje, você não entende, está falando de sabedoria, eu fui gerado antes da terra, antes... todas essas coisas foram colocadas para que você não entenda. Para que você lendo, vendo, ouvindo, você mesmo ouvindo de sua voz, você lê em voz alta, ou ouvindo alguém falando, você não entenda, não compreenda. Porque a sua mente está tomada por um outro Deus que está habitando a sua mente, seu corpo. Isso é inevitável. Você pode... E quando a pessoa ela começa a entender essas coisas, a sua mente começa a se esvaziar das coisas velhas, do espírito imundo, tenebroso, escuridão, morte, e a luz começa a habitar nessa casa. Você começa a enxergar novamente. Porque outrora era muito cego. Então você vê que no livro de João, essa passagem, ela está falando, né, abertamente para nós que Yahushua, ele estava com o Pai desde o princípio do mundo. Ali quando Eva, né, quando ela vai casar ali com Adão, a história de Maria é a mesma história de Eva, né? A história de Eva é verdadeira, a de Maria é mentira. Quando ali Satanás ele bota na cabeça de Adão para que Adão casasse, né, com Eva, não era para os dois se casar, os dois eram amigos um do outro, né? Mas por causa do pecado, por isso que faz o que ela peca. Ia ter família, a cópia dele, porque ele perdeu a glória. Hoje somos uma cópia da morte, é por isso que nós temos, sabe, que a Yahushua vem para aniquilar a morte e nos dar novamente o poder de ser chamados filhos de Yahweh. Filhos do Criador Yahweh. E isso se encontra no livro de Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vocês entenderam? Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a eles também chamou. E aos que chamou, a eles também justificou. E aos que justificou, a eles também glorificou. É por isso que quando você crê nas coisas que a gente está falando, das novidades da promessa, você passa a ser como esse filho que nasceu do princípio. É o primogênito de muitos irmãos. Isso também se remete àquela passagem que a Bíblia diz: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Todos são chamados à salvação. Todos moradores da terra. Mas por que todos são chamados? Muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Quando diz muitos, diz todos, né? É porque as pessoas que estão aí, elas não conhecem e não querem também conhecer a verdade. A verdade. O nome Yahushua vai falar desde o princípio. Ele deu uma parada, assim como vem, sabe, ao decorrer da história da humanidade, ele vem sempre parando. A promessa sempre parou. Ela parou em Noé, né? A promessa era isso.
é falada, sabe, que a Rússia ia vir um Salvador, mas sempre de tempos em tempos, alguma pessoa levantada e começava a falar dessa promessa. Ia vir um Salvador. É por isso que quando a Rússia está ali na passagem de Mateus ou Marcos, vocês procuram, vocês vão ver, quando alguém vai lá e chama lá Natanael, né? Natanael, o nome nunca foi Natanael. Olha, tá vindo uma pessoa, aqueles que a de vir tá chegando aí, né? E ele não crê naquilo que os amigos estavam falando, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Talvez a palavra de Nazaré também é outra mentira, né? E a Rússia diz, olha aí, saiu um varão, né? Um verdadeiro e a Choroíta que não há dolo. Antes que tu... Ele já se assusta, né? Disse lá para Felipe, né? Venha e vê. Eu já te conhecia você, estando você debaixo da figueira. Então ele se assusta, né? Então você vê que... E a Rússia não era conhecido. Se ele fosse uma pessoa conhecida, os discípulos dele, os primeiros apóstolos, tinham falado aquilo, né? Olha, vem cá ver um... E a própria mulher samaritana também, se você for pesquisar, ela também, olha, estaria aquele profeta que adivinha, né? E começa, quando a Rússia fala para ela, olha, mulher, se você soubesse quem está aqui te pedindo água, você pediria a água e ele te daria da água da vida. E ela disse, mas se fosse fundo, né? Como pode tu? E ela vai contar lá para os seus amigos, lá, pessoal dela lá na cidade, e todos vêm e começam a falar, ó, agora não é porque você contou, é porque nossos próprios olhos têm visto. Vocês estão entendendo? Você vê que a Rússia aparece do nada ali. Um forasteiro, peregrino. Um peregrino em terras estranhas. E ele mesmo disse aí, né? Eu fui peregrino em terras estranhas. E começa a brigar contra um sistema político, religioso, capitalista, igual o que nós estamos brigando agora, e que o próprio presidente tem falado aí na ONU. E pedindo encarecidamente a todas as comunidades internacionais que se levantem contra todo tipo de cristofobia. Agora, falar contra o sistema capitalista, religioso, evangélico, católico, romano, né? Hinduísta, islâmico, todos são o mesmo Deus, vai ser também homofobia, vai ser crime. Pior que o crime de racismo. É por isso que se cria o crime de racismo, a intolerância religiosa. Todas as leis, elas apontam para a religião. Aí coloca aí, nós somos presos, né? Como cobaia, as pessoas que estão aí presas ao homossexualismo, né? Que também eles usam, porque na verdade Satanás não quer saber de ninguém, ser humano. Ele odeia tudo que é de barro, somos nós. Então, tudo que eles fazem, né? É trabalhar a mente, é trabalhar o ser humano, para que esse ser humano leve cada vez mais seres humanos para o reino dele, para o abismo, para a morte, sabe? Para o fundo do poço. E as pessoas têm cada dia e mais se encaminhado para o fundo desse poço, por esse abismo, por esse precipício, porque elas estão presas no hipnotismo, presas, sabe, na ignorância, elas estão presas, sabe, na mentira, no engano, e elas não querem se libertar. Elas não querem se libertar. Eu falei para uma mulher ontem, né, sobre a Rússia, quase que ela me bateu e disse ela que é missionária. Ela é a outra lá, né? Então, mas você precisa falar. Você não pode ter medo de ninguém, de nenhum sistema. O sistema é colocado, as leis são colocadas para te amedrontar, para te acovardar, e você não pode se acovardar, se amedrontar, sabe, ter timidez de nada. É porque na fraqueza que a força do nosso Salvador, Criador da Rússia, trabalha. Ela nos, sabe, cada dia que passa, ela vai nos aperfeiçoando cada vez mais. Então nós não podemos ter medo, sabe, de nenhuma ameaça, de prisão, de tortura, de morte. É isso que o Satanás, o Deus que está nos tempos de pedra, o Deus estrela, cruz, morte, que é o mesmo Jesus Cristo, nós não temos que ter medo de falar que esse Deus que está aí é o Deus de mentira, o Deus de engano. Eles querem fazer. As leis são criadas para isso, sabe? Para nos amedrontar. E nós não temos que ter medo de nada. De nada. Haverá livramento, haverá ocultação para aqueles que falam a verdade.
nem um fio de vossas cabeças cairão, disse Arroxo. Essa promessa, quem falou foi o dono da verdade, o dono da vida, a própria vida. Então nós não temos que ter medo de ninguém. Medo de presidente, de deputado, de senador, de ministro, de juiz, de ninguém. É por isso que temos que levar uma vida digna diante de Arroxo. De ninguém. Você nunca viu nenhum advogado defendendo Shaul. Você acha que amanhã o Antônio Carlos, ou qualquer que seja aí, for preso diante do tribunal, vai vir um advogado nos defender? Falamos mal da OAB, da OMS. Não é que a gente fala mal, fala contra, né? A OTAN, a ONU, a todas, sabe, essas pessoas que estão no poder, servindo ali aquela estrela de 5 pontos, a cruz, sempre está ali o crucifixo, né? Esse Deus falado e adorado por todos. A quem ele serve, você acha que ele vai nos defender? Por isso que Shaul defendia, ele usava a sua própria palavra para defender a sua própria defesa, e o próprio rei, às vezes, se confundia. O rei Acripa chegou a falar, olha, né, eu não vejo esse homem aí, sabe, coisa para matá-lo, não, solta ele. E outra coisa, se eu fico mais um momento com ele aqui, eu também ia ser persuadido a crer nesse Arroxo que ele está falando aí. Confundidos serão os seus inimigos. Sairão contra vocês por um caminho, mas fugirão por 7. Yahweh falando. Você vê que aqueles irmãos, né, amigos, quando Nabucodonosor mandou colocar eles na fornalha de fogo, eles não teve medo. Faça o que você queira fazer, rei. Aqueça essa fornalha 7, 8, 10, mas nós não vamos adorar essa imagem de escultura que você fez aí. Adoramos a Yahweh, o único digno de adoração, de louvor. E o rei se enfureceu, jogou no fogo e eles não morreram. E isso aconteceu. E isso vai acontecer novamente. É por isso que as leis estão contra aqueles que falam de Arroxo, provando mais uma vez aquilo que Arroxo falou, será odiado por todos por amor de meu nome. Então, nós não temos que ter medo de nada. Você vê que a passagem aqui, todas as passagens, agradecer mais uma vez o Bruno, a Kátia, mostram aqui que o Arroxo, ele está desde o princípio com o Pai. Ele não veio agora, ele nasceu de Maria. Ele não veio, sabe, essa mentira, né? Ele veio da tribo de Judá, né? Quando Yahweh disse para Davi que, sabe, que Davi, o trono dele jamais iria cessar, né? Mas ia se prolongar para sempre. Falava de Arroxo, né? Que ia restabelecer novamente, sabe, que Davi tinha uma fé tremenda. Mas todas as pessoas são pecadoras. Todos nós pecamos. E a única pessoa que ia estabelecer aquele trono era Arroxo. E por que Judá? A tribo onde Davi veio da tribo de Judá, intentou no seu coração edificar uma casa aonde o nome de Yahweh foi colocado. E por isso a cidade de Jebus passa a se chamar Yahashalaim, né? Por causa de Davi. A palavra Yahushua está no nome da cidade. Yahushalaim. Davi, inspirado por Yahweh, coloca o nome ali, de Yahushalaim, né? A salvação vem de Yahweh. É por isso que Yahushua, sabe, é esse que vai reger com vara de ferro todas as nações do mundo, né? Mencionado no livro de Isaías. E vai esmagar todos os reinos, né? Esses pés de ferro e de barro que estão aí. Muito forte, pessoal, né? Ele não nasce Maria, ele está desde o princípio. É por isso que a Apocalipse diz que ele nasce e volta para o trono e a mãe é escondida. É por isso que mesmo os mentirosos afirmam aí, né? Que a Maria nunca morreu. Você nunca vai ver a morte de Eva ali, não sendo os apócrifos dela ali que fala ali que ela morre depois de 6 dias. Uma outra mentira, né? Uma outra mentira. Assim também como você não acha nem na Bíblia, nem a genealogia de Maria, nem a morte dela. Eles falam que ela teve uma ascensão, que ela foi embora, foi para o céu e tal, né? Essa é a mesma história de Eva. É só você pesquisar. É só você pesquisar. A mulher que foi ocultada, alimentada, né? Por um tempo. E que vai ser mostrada quando ter sido a realidade se abrir. Vocês vão ver. Vai ser coisa muito forte. É por isso que as pessoas que estão mentindo, sabe? Vai pedir que os montes caiam sobre elas. Elas vão procurar a morte vai correr delas. Tanto, sabe, da expectação de terror, de medo, né? Que elas vão ficar
diante daquele, sabe? Da face daquele que vai julgar todos nós naquele grande dia. Mas para ela, sabe? A coisa vai ser bem interessante. Eu digo isso a parte de, sabe, de feio, né? A chapa vai esquentar para essas pessoas, porque o próprio Satanás vai acusar essas pessoas. Olha, eu deixei lá algumas coisas lá, né, sobre o nome. Porque ele acusa o tempo todo, acusava Adão diante do Criador, né? Pessoal, um forte abraço a todos vocês aí. O próximo vídeo agora vai ser a bomba lá da, né? Para aqueles que creem a Rússia vai ser uma bomba, para aqueles que não creem vai ser mais uma crítica, né? Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Um abraço a todos vocês aí, tá? Fiquem firmes com a Rússia, não siga ninguém não. Siga sempre a Rússia, tá?